Malaquias, capítulo de número 3, versículo 8 ao 11. Diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor Deus. Muitos pregadores usam essa passagem do livro de Malaquias para dizer o seguinte para as pessoas: olha, se vocês querem prosperar financeiramente, vocês têm que ser dizimistas. Porque olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que quando a pessoa não é um dizimista fiel, o devorador age na vida dela. E quando ela é um dizimista fiel, o devorador é repreendido por Deus, e além de Deus repreender o devorador, ele derrama bênçãos sem medida. Lembrando que o nosso objetivo não é denegrir a imagem de nenhuma instituição e a imagem de nenhum pregador. O nosso objetivo simplesmente é mostrar o que realmente diz a palavra de Deus. Porque muitos pegam esse texto de Malaquias e diz para as pessoas o seguinte: se você quer prosperar financeiramente, você tem que ser um dizimista e um ofertante, senão você não vai ser próspero financeiramente. Agora, antes que nós venhamos a entrarmos no estudo, nós gostaríamos de dar uma lapidada aqui. Os maiores dizimistas da história, isso é comprovado, são os judeus. Os praticantes do judaísmo que praticam o judaísmo até hoje. Eles são fiéis nos dízimos, os praticantes do judaísmo até hoje. E eles levam no pé da letra. 10% de toda a riqueza do mundo está nas mãos dos dizimistas. E 90% de toda a riqueza do mundo não está nas mãos dos dizimistas. Então, primeiro ponto: aonde é que tem mais prosperidade financeira? Na vida dos dizimistas ou dos não dizimistas? Até uma criança de 5 anos de idade consegue fazer essa conta. 10% de toda a riqueza que existe no mundo está nas mãos dos dizimistas. E 90% de toda a riqueza que existe no mundo está nas mãos dos não dizimistas. Aí eu lhe pergunto: é real? A matemática mostra, a ciência mostra. É cientificamente comprovado que 10% de toda riqueza que existe no mundo está nas mãos dos judeus, que são os verdadeiros dizimistas. E os demais 90% estão nas mãos de pessoas que não são dizimistas. Então essa história que se a pessoa for um dizimista, ela vai receber bênçãos financeiras, cai por terra. Não é isso que tem mostrado o que nós temos visto ao longo da história. Até porque
Eu não sei se você que está me acompanhando já percebeu ou não, mas José e Maria estavam debaixo da lei de Moisés, eram dizimistas e ofertantes, praticavam as 613 leis, tanto é que levou Jesus para ser circuncidado ao 8º dia. E se você analisar, eles não tinham condições nem sequer de fazer uma oferta no templo. Tiveram que ofertar passarinhos. Você sabe por quê? Eles não tinham condições financeiras. Mas eles não eram dizimistas? Maria não era uma dizimista, por que ela não tinha condições financeiras? José não era dizimista, por que ele não tinha condições financeiras? Jesus obedeceu todas as leis. E por que ele não tinha condições financeiras? Então, meu amigo, minha amiga, o nosso objetivo não é denegrir a imagem de nenhuma igreja, a imagem de nenhum pregador. O nosso objetivo é mostrar o que realmente diz a palavra de Deus. Então, de cara, nós já falamos para você que essa história, que se você for um dizimista e um ofertante, a sua vida financeira vai prosperar e vai andar, é mentira do diabo, é mentira de Satanás, é um engano. É uma mentira. É uma mentira. Falamos sem nenhum medo. É uma mentira. Dizer se a pessoa for um dizimista, um ofertante, a vida financeira dela vai andar. Mentira do diabo. A Bíblia não garante isso. Ah, mas e o livro de Malaquias que está dizendo que se a pessoa for um dizimista, um ofertante, Deus vai repreender o demônio devorador, Deus vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Entenda, nós estamos diante de textos milenares que foram escritos há muito tempo atrás, por pessoas que já morreram há muito tempo. Nós temos que entender quem são esses autores, qual época eles viveram, como que era a cultura da época, para quem que esses autores escreveram, qual era a intenção desses autores, o que eles queriam com o que eles escreveram, qual era o objetivo, qual era o resultado. Nós não podemos simplesmente pegar um texto que foi escrito há muito tempo atrás e simplesmente aplicar o literal em uma outra geração e dizendo, está escrito que Deus repreende o demônio devorador e que ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sobre a sua vida. Está escrito e ponto final. Realmente está escrito, mas a intenção e o sentido não é esse que estão dizendo por aí. Não é esse. Vamos entender o que realmente diz a palavra de Deus? Deus prometeu que se os judeus daquela época, que estavam debaixo da primeira aliança abraâmica, Deus prometeu que se os judeus daquela época devolvessem os dízimos, ele iria repreender o devorador. Olha aí. Então quer dizer que ele prometeu sim. Mas quando você vai estudar o que era esse devorador, você vai ver que não era demônio, como os pregadores dizem. Esse devorador era um gafanhoto que consumia as plantações dos israelitas. Então, primeiro ponto, devorador nunca foi demônio, era um gafanhoto que comia as plantações dos israelitas. Nós estamos falando de um grupo de camponeses que plantavam e tinham que colher. E quando vinha pragas na plantação, tinham prejuízos. Como acontece nos dias de hoje também, nós vemos que se não chove, o agricultor tem prejuízo. Eram agricultores, camponeses. Eles tinham suas plantações. Então, Deus disse o seguinte para aquele povo, olha, se vocês devolverem 10% das suas colheitas, por que motivo que Deus pediu para que eles devolvessem 10% das colheitas? Eram 12 tribos, uma tribo não trabalhavam, que era a tribo de Levi, então as 11 tribos deveriam devolver a 10ª parte
para o templo, que a tribo de Levi iria comer e beber desse mantimento, para que houvesse a igualdade entre todas as tribos, porque enquanto 11 tribos trabalhavam plantando e colhendo, uma tribo trabalhava orando a Deus, buscando a Deus para que Deus abençoasse todos eles. Então nada mais justo, e é justo, porque a tribo de Levi trabalhava diretamente para Deus, as demais tribos trabalhavam na plantação, na agricultura, alguns criavam gado. Nada mais justo que eles devolvessem a 10ª parte dos seus rebanhos, das suas ovelhas e do alimento, para que a tribo de Levi não morresse de fome. Então eles dividiam como a palavra de Deus ordenava. Então eles não estavam devolvendo, a tribo de Levi estava passando por necessidade. Muitos levitas abandonaram o sacerdócio para ir trabalhar para ter o que comer, consequentemente deixaram de servir a Deus. Então Deus disse: devolvam o que é meu, para que haja mantimento na minha casa, para que haja alimento para os meus levitas que estão fazendo a minha obra. Dê o salário deles. Eles têm que receber salário, estão trabalhando para mim, têm que receber o salário. Mas quem vai pagar o salário é vocês, porque eles estão intercedendo por vocês. Aí Deus disse: se vocês fizerem isso, obedecerem o que eu estou falando para vocês, eu vou repreender o gafanhoto que está comendo a plantação de vocês. O gafanhoto, não é demônio não, é gafanhoto, que Deus disse que iria repreender. E aí Deus disse: além de eu repreender esse gafanhoto, eu vou fazer descer uma bênção sem medida. Sabe que essa bênção sem medida que Deus falou que faria descer do céu, era a chuva sobre a plantação dos israelitas. Então não era a bênção financeira que ia descer sem medida sobre a vida deles, era a chuva do céu. Então você que prega que se a pessoa for um dizimista ela vai prosperar financeiramente, se for pegar o que Deus prometeu no livro de Malaquias, se uma pessoa for um dizimista, você sabe o que vai acontecer na vida dela? Deus vai impedir que os insetos ataquem ela e Deus vai fazer chover no quintal dela. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus impedia que os insetos atacavam as plantações dos israelitas. E Deus fazia com que a chuva caísse sobre a plantação dos israelitas, para que eles viessem a colher suas lavouras. Então Deus repreendia inseto e fazia a chuva descer. Foi essa a promessa de Deus. Não foi promessa de prosperar ninguém financeiramente. Não foi nenhuma promessa dessa que ele deu. Ele nunca prometeu isso. Então, essa historinha, que se a pessoa devolver o dízimo e a oferta, ela vai prosperar financeiramente, é uma mentira do diabo. É uma mentira satânica e diabólica que a maioria fala para arrancar dinheiro das pessoas. A verdade, são poucos os que falam. São poucos. Nós não temos medo aqui de abrir o jogo e falar a verdade. Mateus, capítulo de número 6, versículos 31 ao 33. Aliás, você sabe quem realmente prospera no final da história? São os líderes. Digo das grandes igrejas, não das pequenas igrejas, porque das pequenas mal fazem para comer. Digo das grandes. Se você pegar quem realmente prospera, são os líderes, que estão cada vez mais ricos e as ovelhas estão cada vez mais pobres. Analise a vida dos ricos, dos líderes das grandes igrejas, estão cada vez mais ricos e as ovelhas estão cada vez mais pobres. Mateus, capítulo de número 6, versículo 31 ao 33 diz: portanto, não se preocupe dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O estranho
é que enquanto muitos pregadores ensinam as pessoas a dizimar e ofertar, fazer campanha, fazer voto para prosperar financeiramente, Jesus ensina ao contrário. Jesus diz, olha, não se preocupa nem com a comida, nem com a bebida, nem com a roupa. Que dirá com moto, carro, apartamento, com empresa? Que dirá com essas coisas? Alguém está errado. Ou Jesus é o mentiroso, ou esses pregadores são mentirosos. Alguém é mentiroso. Porque Jesus fala o seguinte, olha, não se preocupa, meu amigo e minha amiga, nem com comida, nem com bebida, nem com roupa e sapato. Não fica nem buscando essas coisas. O meu pai sabe que vocês precisam e ele vai dar. Não se preocupa com isso. Agora os pregadores estão ensinando a pessoa a dizimar, a ofertar, fazer campanha e fazer voto para prosperar financeiramente, para conquistar carro, conquistar casa, conquistar apartamento, conquistar fazenda, conquistar empresa. Então de duas uma, ou Jesus é o mentiroso, ou esses pregadores são mentirosos. Alguém está contando mentira, porque não bate. O que Jesus ensinou não bate com o que eles ensinam. Não bate. E eu prefiro, meu amigo, ficar do lado de Jesus. Esse sim é santo, do que ficar do lado desses pregadores que ensinam isso. Então diz, nós vemos que Jesus ensinou que os verdadeiros homens e mulheres de Deus não devem se preocupar nem com o que vai comer, beber e vestir. Ou seja, não deve se preocupar nem com o básico para sobreviver. Olha o que Jesus ensinou. Se Jesus ensinou que nós não devemos nem ficar pedindo e nos preocupando com o básico, comida, bebida, roupa e sapato. E quando uma pessoa te ensina você a ser um dizimista, um ofertante, fazer campanha, fazer voto para conquistar seu carro, conquistar sua casa, conquistar a sua empresa, está indo totalmente contra o que Jesus ensinou. Totalmente ao contrário. Totalmente 100% ao contrário. Alguém está errado. E esse alguém não é Jesus. São essas pessoas que se dizem pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, nosso objetivo não é denegrir a imagem de ninguém. De nenhuma igreja, de nenhum pregador. Mas preste atenção. Você tem que estudar a palavra de Deus para entender o que realmente diz a palavra de Deus. Então nós vemos que Jesus ensinou a não ficar indo atrás nem do básico. Não se preocupar nem com o básico, que dirá com essas coisas. Que não é o básico. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 ao 11. Olha o que diz. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Não, peraí. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Está bom demais? É o que a palavra diz. Então quer dizer que eu não preciso de fazer uma campanha e um voto para conquistar um carro, para conquistar uma casa, para conquistar um apartamento, para conquistar uma mansão, para abrir minha empresa. Então eu não preciso disso. A Bíblia diz que não. Ah, mas eu quero fazer, então alguém está errado. Ou esses ensinamentos estão certos e a palavra de Deus está errada, ou a palavra de Deus está certa e os pregadores estão errados. Alguém está errado. Alguém está errado na história. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Esse é o cristianismo. Ah, mas isso não é para mim não. Então você tem que procurar uma outra coisa. Você tem que procurar o islamismo, você tem que procurar o judaísmo. Ah, eu quero é prosperidade. Procura o judaísmo então. O judaísmo prega prosperidade. O cristianismo não. Procura o judaísmo. Vai ser judeu então. Cristão não. O cristão prega outra coisa. O cristianismo prega outra coisa. Ah, não, eu quero é conquistar, eu quero outras coisas. Então você tem que ir para o judaísmo. Para o cristianismo, não. O problema é que tem muitos pregadores e pregadoras, eles estão pegando ideias do judaísmo e colocando no cristianismo. E Jesus nunca introduziu essas ideias, ele foi contra. Foi contra.
Mas os que querem ficar ricos caem em tentação. É o que a palavra diz. Em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Olha aí o conselho de Paulo a Timóteo. Paulo, o maior pregador do Novo Testamento, cheio do Espírito Santo, falando a Timóteo. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Olha aí. A palavra de Deus afirma que desde o início da igreja, muitos se desviaram de Deus na tentativa de buscar riquezas. Você acha que isso é novo? Você acha que isso está acontecendo só na nossa geração? Desde o início isso ocorreu. E desde o início pessoas vêm se perdendo, saindo fora do cristianismo, indo atrás dessas ideias de conquistas, de bens materiais, conquista, tem que conquistar, tem que prosperar. Desde o início, as pessoas estão se perdendo atrás dessas visões que não é de Jesus. Agora, então, resumindo, não é através de dízimos, ofertas, campanhas e votos que as pessoas irão prosperar financeiramente. Não é através disso, pois Deus não vende bênçãos. As bênçãos de Deus são gratuitas e sem a pessoa merecer. Os bilionários não dizimam, não ofertam, não fazem campanhas, não fazem votos e são bilionários. E aí? 90% de todo o dinheiro que existe no mundo está nas mãos de pessoas que não dizimam, não ofertam, não faz campanha, não faz voto e são bilionários. Jesus disse que não devemos nos preocupar nem com o básico para sobrevivermos. E a palavra de Deus afirma que muitos se desviaram de Deus na tentativa de buscar riquezas. Porém, a palavra de Deus, ela não condena a pessoa a ser próspera. Nós temos que entender, Deus não condena. E não é errado prosperar. A questão é que a pessoa não pode ir até Deus para buscar prosperidade. Ela deve buscar o reino dos céus e a sua justiça. E se Deus quiser, pela sua infinita misericórdia, fazer a pessoa prosperar, ele faz, se ele quiser fazer. Porém, a pessoa não pode colocar o coração na prosperidade, sim em Deus. Caso contrário, ela acaba se desviando dos caminhos de Deus. E se Deus realmente quiser fazer alguém prosperar, não é porque ela é dizimista, não é porque ela é ofertante, não é porque faz campanha, não é porque faz voto. Se ele quiser fazer prosperar, ele vai fazer porque ele é poderoso, é o dono do ouro e o dono da prata. Nós temos exemplos de dizimistas e ofertantes no Antigo Testamento que eram prósperos financeiramente. E nós temos exemplos de dizimistas e ofertantes, pessoas que tinham aliança com Deus, eram pobres financeiramente. Pobre, pobre, pobre. Financeiramente. Você acha que Paulo era rico? Ou era pobre? Nós vemos que ele passou por dificuldades. Ah, mas Paulo era praticante do judaísmo, era um psicopata, era um dizimista fiel. Quando veio para o cristianismo, cadê a riqueza dele, que ele juntou sendo um dizimista fiel? Cadê a riqueza de Paulo? Estuda, você vai ver, não tinha dinheiro, meu amigo. Não tinha. Não tinha. Os discípulos que Jesus chamou, os discípulos de Jesus que ele escolheu, todos eram pobres financeiramente. Antes de Jesus chamá-los, eles praticavam o judaísmo e dizimavam. Cadê a prosperidade? Você vê as pessoas tendo que pegar peixe num dia para comer no outro, ou seja, tinha que pegar de manhã para comer no almoço, não tinha nem o que comer. Mas eram dizimistas e ofertantes, e cadê a prosperidade financeira? Eram homens de Deus, e cadê a prosperidade financeira na vida deles, se eles eram dizimistas e ofertantes? Maria, que gerou Jesus, naquela época ela era a mulher mais santa que havia naquela época. Repito,
Cadê a prosperidade financeira na vida dela, se ela era uma dizimista e ofertante, praticava o judaísmo, estava de acordo com a lei? Deus a escolheu. Cadê a prosperidade financeira na vida dela? Cadê a prosperidade financeira na vida de José? Cadê? Eles não tinham condições de apresentar uma oferta a Deus. Quando Jesus foi circuncidado ao 8º dia, teve que apresentar um casal de passarinhos, porque não tinham condições financeiras. Isso é bíblico, isso é história, isso ninguém mostra. Só quer mostrar a riqueza de Abraão. Abraão era rico, amém. Isaac era rico, amém. Jacó era rico, amém. Maria era pobre, José era pobre. Paulo era pobre, os 12 discípulos eram pobres. Por que não mostram os homens de Deus que eram pobres? Só quer mostrar os homens de Deus que tinham dinheiro, mas os homens de Deus que eram pobres, eles não querem mostrar. São filhos do diabo, são filhos de Satanás, eles mentem, eles enganam. Eles pegam o exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Salomão, que eram ricos, e dizem, olha aqui, eram dizimistas e ofertantes, eram ricos. Mas eles não mostram os exemplos dos dizimistas e ofertantes que eram pobres, que não tinham, na maioria das vezes, nem o que comer. Nem o que comer não tinha na maioria das vezes. Eliseu passou até por dificuldade financeira a ponto de não ter o que comer. Ele tinha uma escola de profetas. Você acha que Eliseu não era fiel nos dízimos, nas ofertas? Esses homens eram fiéis. Eliseu era profeta, não era levita. Até os levitas tinham que devolver o dízimo dos dízimos. Há inúmeros casos de levitas passando por dificuldade financeira na história, tiveram que ir trabalhar para não morrer de fome. Cadê a prosperidade financeira? Então se desperte, meu amigo e minha amiga. Se desperte. Dízimos, ofertas, campanhas e votos. Não prospera a vida financeira de ninguém. Deus não garante em momento algum, se a pessoa for dizimista, ofertante, fazer voto, fazer campanha, ele vai prosperar a vida financeira. Ele nunca prometeu isso. Nunca prometeu isso. Quem promete isso são homens, para enganar as pessoas, para arrancar o dinheiro. E, na verdade, quem prospera são esses líderes, arrancando o dinheiro dessas pessoas. E as pessoas continuam na miséria. Continuam na miséria. Você pode olhar para a vida dessas pessoas que vão nessa onda. Elas continuam na miséria e na amarração. E quem prospera são os líderes. Então, abra os seus olhos e se desperte. Nós não temos nada contra nenhuma igreja, contra nenhum pregador. Nós temos algo aqui, é com Deus. Nosso negócio é mostrar a verdade. Então, abra os seus olhos, se desperte. Como prosperar financeiramente? Não é através de dízimo, não é através de oferta, não é através de campanha, não é através de votos. Não é. Com Deus, não. Deus não vende bênção. Você não tem que entregar um dinheiro para ele te entregar 10 vezes mais. Deus não é banco. Deus não faz negócio. Se ele quiser fazer algo na vida de alguém, ele faz. A pessoa fazendo ou não fazendo para ele, porque ele não depende de ninguém. Só depende da vontade dele, não depende do que quer e nem do que corre, mas sim daquele de quem Deus se compadece. Esta é a palavra do Senhor Deus.